Olha, eu estou de volta. O Brasil inteiro tem acompanhado a divulgação do vídeo do digital influencer Felca. Já vai, inclusive, batendo quase 200 milhões de acessos apenas em uma plataforma, que é o Instagram pessoal dele, onde ele denuncia ali uma rede, que, segundo ele, é uma rede que, inclusive, tem muita exploração de crianças e adolescentes, exploração sexual. Inclusive, esse assunto tem preocupado diversas instituições e autoridades. Para conversar sobre esse assunto, recebo aqui o juiz da Vara da Infância e da Juventude da capital, doutor Adailton Lacerda. Doutor Adailton, tudo bem? Boa tarde, obrigado por atender o nosso convite. Boa tarde, Bruno. A satisfação é toda minha em poder voltar aqui, inclusive para que nós possamos comunicar a respeito de situações análogas, não especificamente é um caso concreto, né, mas o que pode acontecer em deixar nossas crianças numa situação de vulnerabilidade. São diversas situações de vulnerabilidade. Quanto à questão da exposição de uma criança e de um adolescente, cenas que fazem apologia muitas vezes às questões sexuais, é o que a gente vê muito na internet. Você abre aqui o Instagram, o WhatsApp, vê muita criança quase nua, e aí um adulto que está postando. Para esse tipo de situação, alguém que lida, que tem uma vida inteira dedicada a combater isso, como é que você analisa primeiro como cidadão, não como magistrado, esse tipo de situação que é comum na rede social? Isso nos preocupa a todos, né? Enquanto pai, eu sou pai de adolescente, sou pai de criança de 6 anos de idade, também tenho adultos em casa. E a orientação que a gente dá é ter vigilância, cuidado com o que se vê na internet. E a responsabilidade dos pais, ela é primordial, ela é a mais importante de todas. Você não tem que deixar seu filho a cargo apenas dos professores, dos tios, dos irmãos. Não, você como pai, como mãe, tem a obrigação de acompanhar seus filhos sobre o que ele está vendo na internet, sobre que tipo de produção está sendo feita com a sua imagem. Isso é que é dever nosso, porque se os pais agirem com todo esse cuidado, com esse rigor, as crianças estariam assim sendo expostas de forma tão deploráveis na internet. Primeiro, quando tem um descuido de um pai ou de uma mãe, você tem ali a situação. E essa situação que acontece hoje é uma situação muito presente no nosso dia a dia. E aí eu pergunto, se tem ali uma omissão do pai, também está tendo uma omissão das instituições do nosso Brasil. De quem é que é a culpa? É a legislação que não está sendo ali à altura da quantidade de crimes que são praticados? São aqueles que formam as instituições? É de quem é a culpa para ter tantos casos, doutor? Pois é, isso é seríssimo, porque as plataformas digitais, né, estão com conteúdos de criança e adolescente que muitas vezes não chegam ao conhecimento da justiça, e assim que chega, a justiça lança um decreto proibindo, mandando retirar do ar. Agora, caberia sim um filtro, ou uma legislação até que amparasse ainda mais esse tipo de exposição de crianças. Tudo que vier, seja do Congresso, seja das próprias plataformas, todo e qualquer instrumento normativo que venha proteger criança e adolescente, ela será bem-vinda, porque é a parte mais fragilizada dessa relação. São seres humanos que não podem se defender, que acham que estão fazendo a coisa certa, que estão sendo ali exploradas por adultos, sendo até abusadas, e achando que está muito bem, que está fazendo sucesso. E isso é que precisa ser combatido. A gente precisa ter instrumento normativo e também um cuidado maior de quem administra as redes, as plataformas digitais de um modo geral. Situação de hoje, você tem ali alguém que utiliza uma, duas, três, várias crianças menores de idade, as crianças já está dizendo menor de idade, e usam essas crianças para fim de promoção, inclusive mostrando as partes íntimas e lucrando financeiramente com isso. Qual é a tipificação para quem comete esse tipo de crime? O que aquela legislação brasileira oferece hoje? Olha, por enquanto, nos crimes previstos pelo Estatuto da Criança e Adolescente, no 214, há uma pena que vai pena de reclusão de 4 a 8 anos, além de multa. Então, não precisa ser apenas sexo explícito, não precisa ser real, basta ser simulado para caracterizar esse tipo de delito que já está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Fora outros crimes que o Código Penal já prevê, como maus-tratos, porque isso não deixa de ser maus-tratos, né? Crime de abandono
quando você está abandono intelectual, quando uma criança está sendo exposta desse jeito, não está frequentando a aula, é um abandono intelectual, é um crime também. Então, você vai associando uma série de delitos que podem estar sendo praticados contra uma mesma criança. E para quem está utilizando a criança para esse tipo de situação e usa o argumento, não, mas eu tenho a tutela, eu tenho a autorização do pai, eu tenho a autorização da mãe. A legislação prevê isso, o pai ou a mãe autorizar que uma criança fique na guarda de uma outra pessoa com esse tipo de finalidade? De forma nenhuma. O poder familiar dos pais sobre seus filhos, ele não é ilimitado. Você é pai de uma criança, você não pode chegar e ir para um bar e oferecer bebida alcoólica para ela. Eu sou o pai dela, eu mando nela, não. Isso não pode ser, isso é crime. Então, da mesma forma, você não pode autorizar que terceiro explore a imagem, né, ou abuse sexualmente de seus filhos. Não existe esse tipo de autorização, né? Muito menos a questão da emancipação serve para isso. Agora, eu pergunto ao magistrado, como é que o senhor vê essa denúncia feita pelo Felca em relação à questão dos algoritmos do Instagram? Quando alguém está em casa agora, pode abrir uma conta no Instagram e colocar lá qual é a preferência de conteúdo que você tem, crianças e adolescentes. Como é que a plataforma, em tempos que nós estamos, ainda permite isso no nosso Brasil? Pois é, isso é triste. Se o seu interesse é criança e adolescente como forma lúdica, pueril, inocente, tudo bem, mas quando fala criança e adolescente com esse objetivo lascivo, sexual, repulsivo, isso é condenado sob todos os aspectos. Não está na hora do Brasil, das instituições do nosso Brasil, serem mais duras quanto à questão da cobrança às plataformas? A gente precisa passar por esse debate? Precisa sim. Eu acredito que agora o nosso Congresso Nacional vai se debruçar sobre essa temática e nós teremos uma resposta normativa num prazo razoável, porque do jeito que está não pode mais ficar. Já está mais do que provado que esse tipo de situação só traz prejuízos e cicatrizes indeléveis para nossas crianças e adolescentes. Para alguém que está acompanhando a situação como essa e pode falar, mas a justiça sabe que isso acontece, o juiz sabe que isso acontece. Como é que funciona a questão do rito? Até chegar no judiciário, o senhor tem o poder de caneta de atuação em relação a esse tipo de situação, como é que a justiça ela pode ser provocada e agir diante de uma situação feita essa? Pois é, você disse muito bem, a justiça ela só age por provocação. Então, você que é um cidadão, uma cidadã, tomou conhecimento, procura conselho tutelar, procura o Ministério Público e esses órgãos vão tomar a iniciativa, sobretudo o Ministério Público, que é o titular da ação penal, vai tomar a iniciativa de promover a ação penal, ou uma ação civil pública, ou uma ação cautelar e encaminhar para o judiciário. E aí o judiciário, num tempo célere, vai dar a resposta que a sociedade precisa para coibir esse tipo de abuso. Aqui na Paraíba existem muitos processos tramitando desse tipo de situação na vara do senhor, das garantias das crianças e dos adolescentes. Existem muitos casos pendentes tramitando? Sim, sempre temos casos, porque é importante dizer que na Justiça da Infância e Juventude, todos os casos tramitam em segredo de justiça, mas tivemos casos já de abuso sexual, de exploração de imagem praticadas pelos próprios pais, e todas essas pessoas foram devidamente punidas. Os filhos, em alguns casos, foram retirados das casas, da companhia desse abusador ou abusadora e levado para uma instituição e depois colocado em uma família substituta. Quer dizer, providências são tomadas no nosso dia a dia quando chega o conhecimento de fatos análogos a esse. Nesse tipo de situação, para deixar bem claro para quem está em casa, onde a criança ela é utilizada, está lá mostrando a imagem, com as partes íntimas muitas vezes, com danças que fazem alusão, com a presença de alusão às questões sexuais, com também álcool e tudo mais. Esse tipo de situação, qual é a tipificação máxima e quais os remédios mais amargos que a justiça pode utilizar? Olha, para os pais, eu acho que o mais amargo é a perda do poder familiar. Você deixar de ser pai e mãe de seu filho, porque não soube conduzir adequadamente esse seu papel de pai e de mãe. Então, isso é você perde seu filho e ele vai ser encaminhado para uma família substituta, para uma adoção, para alguém que possa cuidar e tratar dessa criança com toda a responsabilidade que é o dever de cada um, não é? Isso é importante também que nós estejamos atentos a determinadas fotos que nós colocamos nas nossas redes sociais.
Muitas vezes você faz um vídeo de uma criança tomando um banho em uma banheira, que para nós, pessoas assim normais, é a coisa mais natural do mundo, e você posta isso na rede social, aquela imagem vai provocar em uma mente doentia de um pedófilo ali uma excitação tamanha, e ele vai negociar com outras pessoas aquela imagem de seu filho, que você postou ele ali tomando um banhozinho inocente, como a gente faz com os nossos filhos em casa. Então, cuidado com o que você posta na rede social, sobretudo utilizando a imagem de seus filhos. Agradeço aqui a presença do juiz da Vara da Infância e da Juventude da capital, doutor Adailton Lassé.